Bom dia, bem-vindo ao meu desktop. Neste vídeo, iremos mostrar como funciona o software LabVIEW Services para laboratórios de ensaios e calibrações. Neste vídeo, mostraremos como funcionam as funções principais do software, ou seja, orçamentos, coletas, recepções, resultados, faturamento, cálculos e preparo de soluções. Poderemos ver como o software tem uma grande flexibilidade e uma série de opções de trabalho, de forma a atender a situações variadas. Algumas partes do vídeo serão mais voltadas a laboratórios ambientais. O trabalho com calibrações, fármacos, materiais de construção civil e outros tem diversas peculiaridades que detalhamos em instruções de trabalho, bem específicas, e sempre disponíveis aos interessados. Este é um software bastante confiável e de fácil uso. Em nossa clientela predominam os laboratórios acreditados pela ISO 17025 e está em uso há mais de 15 anos. Tem sido adequado a diversos laboratórios diferentes, com necessidades diferentes, e hoje apresenta uma flexibilidade bastante grande de tarefas. Vou procurar ser o mais breve possível. Bom, vamos começar preparando uma proposta. Nova proposta, escolher um laboratório principal, escolho o cliente. Aqui em histórico, eu posso colocar e-mails, posso colar e-mails que o cliente enviou e posso também registrar telefonemas, discussão, descontos e assim por diante. Aqui em observações para a recepção, eu posso colocar algum alerta para quando uma amostra chegar, o recepcionista saiba, por exemplo, que o cliente ficou de enviar um mapa de coleta, um método, alguma coisa assim. Por exemplo. Vamos para o orçamento propriamente dito. Vamos supor que nós temos aqui dois itens. O primeiro item vai ser uma água. Vamos supor que ele queira me mandar 4 amostras de águas de torneira para fazer análise pela portaria de potabilidade. E quero enviar mais 4 amostras de efluentes. Então eu vou aqui no primeiro item de água de torneira, vou adicionar os ensaios que eu quero. Aqui eu tenho um cadastro de ensaios, posso procurar um por nome, ou eu posso procurar, que é bem mais fácil, procurar por um grupo. Nós temos inicialmente um cadastro básico de mais de 800 ensaios, com métodos, limites de quantificações estimados, etc. E também temos diversos grupos que são legislações. Então temos aqui diversas CONAMAs, temos NBR de lixiviação e solubilização, efluentes e assim por diante. Então, vamos procurar inicialmente pela 2914. Temos aqui dividido em básica, completa e microbiologia. Se eu for editar isso aqui, eu vejo que eu tenho aqui do lado direito os limites legais dessa norma. Eu posso alterar isso, posso adicionar ensaios que vem do lado esquerdo, e até colocar separadores, como esse aqui, de anexo 1, microbiologia. Então vamos supor que eu queira utilizar essa. Eu clico aqui no código. Se quiser eu adiciono todos, eu posso remover alguns também. Então, vamos manter todos eles aqui. E aqui eu clico em OK e selecione. Pronto. Então nosso item de potabilidade está pronto. Vamos para o efluente agora. Vou adicionar, procurar por uma portaria de efluente, que seria essa daqui, a CONAMA 397. E vamos adicionar todos também. Bom, nesse momento eu posso dar um desconto. Vamos supor que eu quero dar um desconto em todos os grupos de 10%. Os preços são todos recalculados. Se eu desistir, eu posso voltar atrás. E volto para 0%. Se eu quiser dar um acréscimo, eu boto um desconto negativo. Aqui tem o prazo em dias da proposta. E aqui a validade dela. Bom,
Vamos supor que esse trabalho envolve um serviço de coleta que envolve viagem com custos de viagem. Então eu posso também procurar aqui e colocar um serviço de coleta. Procurar por serviços iniciados com a palavra coleta. Tem esse daqui. Eu ajusto o preço. Vamos supor que custe R$ 400 esse serviço de coleta. E vai ser somente... Vão ser 2 visitas, 2 viagens. Se por acaso o cliente enviou algum documento, eu posso salvar esse documento em uma pasta pública da rede da empresa e criar um link para ele. A partir desse momento, esse documento vai estar aqui pronto para qualquer pessoa encontrar também. Bom, então aqui já foi feita essa parte, vou agora gerar. Se eu colocar preço por amostra, o sistema não vai contabilizar, porque como está aqui agora, eu tenho 8 amostras. Quando 8 amostras forem recebidas, com base nessa proposta, o sistema vai dar a proposta como concluída e não permitirá que sejam feitas mais recepções dela. Se eu colocar preço por amostras, geralmente eu boto aqui quantidade de amostras 1 e 1, então o sistema não vai controlar a recepção de amostras, vai controlar somente pela validade da proposta. Então aqui eu vou gerar a proposta. Aqui tem uma série de opções, geralmente elas vêm já com um padrão adequado. Eu posso ter mais de um aprovador. Vamos supor que nesse caso vamos ter somente um para simplificar o processo. E aqui foi gerada a proposta. Claro que cada cliente vai ter sua logomarca, seus dados e um padrão um pouquinho diferente. As tabelas são sempre semelhantes. O método, limite de quantificação. Quando é uma proposta de calibração, não tem limite de quantificação. Ou de materiais também. Essas observações aqui são configuráveis para cada laboratório. A própria área comercial pode configurar essas observações, que são como se fossem itens de contrato. No final, a proposta vai valer como um contrato. No caso aqui ele estava com o LibreOffice. Deixa eu voltar para o Microsoft Office, que é um pouco mais rápido. Bom, então nossa proposta foi feita aqui. O que é que falta agora? Aprovação. Então, no caso, como só tem uma pessoa aqui, bastaria que eu aprovasse ela. Se houvesse mais de uma pessoa como aprovador, cada um teria que entrar aqui e fazer sua aprovação. Teria que ver antes e aprovar. Após isso, basicamente clicamos aqui e enviamos ao cliente como PDF. Havendo mais de um aprovador, geralmente o segundo aprovador vai aqui no menu aprovar. Que ele encontra a sua lista de pendências de aprovação, que é bem mais rápido do que ter que procurar em propostas ou até na recepção de amostras, quando se trata de relatórios de ensaios. Bom, então aqui foi feita a etapa de proposta. Quem faz a proposta pode até programar as coletas agora, nesse momento. Ele pode clicar aqui em coletas. Vamos supor que ele já queira programar a coleta para o dia seguinte. Vai ser para o dia 17, às 10 horas, por exemplo. Vão ser somente 4 amostras dessa vez. Eu posso coletar 4 agora e 4 na semana que vem, por exemplo. Coleta pelo laboratório. Águas de torneiras. A equipe de coleta. Pronto. Então já tenho aqui uma coleta programada para o dia 17. Dia 15 tem uma outra, mas não é dessa proposta. E aqui nós temos um calendário de coletas. Pronto. Então aqui encerra o trabalho comercial por enquanto. Vamos partir agora para o trabalho de coleta, a parte de coleta ambiental. Bom, aqui no menu de coletas, nós vamos para esse calendário de coletas.
onde podemos ver o que está programado para cada dia. No dia 15 tem somente, é claro que no laboratório, aqui é o banco de dados de teste, no laboratório em operação normal vamos ter aqui, às vezes 10, 20, a cada dia desses vamos ter 10 a 20 registros de coletas programadas. Podemos selecionar por cliente, proposta, descrição. Se quiser trabalhar sem calendário também, aqui aparecem todos os registros praticamente. Ou até seleção por período. Tem uma série de opções. Bom, então vamos supor que nesse caso daqui, eu vou gerar uma ficha de coleta, uma ficha temporária. No caso vão ser somente 2 amostras no caso do efluente. E a amostra vai ser, vamos supor, efluente entrada, efluente saída. Data de coleta vai ser amanhã, às 2 horas. E aqui eu posso colocar alguns dados, no caso, não tenho essas informações agora. Vou ter depois. Bom, com base na série de ensaios que foram escolhidos, ele já colocou aqui as preservações desejadas. Eu posso saber qual é o motivo dessas preservações. Opcionalmente eu posso, ao invés de digitar aqui os nomes das amostras, eu posso ter um cadastro de pontos para cada cliente. Nesse caso eu teria que cadastrar aqui um novo ponto para cada cliente, efluente entrada. É claro que isso aqui só é útil para clientes que têm uma demanda muito frequente dos mesmos pontos. Fora isso, não vale a pena você criar um cadastro de uma coisa que vai ser recebida uma vez ou 2 no ano. Bom, então aqui está feito, eu vou gerar agora aqui a ficha de coleta. Eu posso etiquetar as amostras, nesse momento. No caso são etiquetas térmicas, geralmente etiquetas plásticas térmicas. Se fosse uma amostra definitiva, essa etiqueta seria com código de barra. Como é uma ficha temporária, não tem no momento o código de barra, somente para coletas gravadas. Então vou gerar aqui a ficha de coleta agora. Eu posso gerar um documento texto para preenchimento manual ou um texto para importação, ou seja, seria um documento do Word padronizado, que pode ser preenchido em um notebook, em um tablet ou no celular. E depois o LabVIEW pode buscar esses dados aqui, essas informações como hora de coleta, os dados de coleta como temperatura da água, temperatura ambiente e assim por diante. Vou gerar aqui um documento texto agora. Eu tenho a opção de formato retrato, formato paisagem. Vou gerar esse daqui, o mais comum que é o formato retrato. Bom, então aqui eu tenho a ficha de coleta, pronta para ser levada para o campo. O que vai ser feito, tipo de amostragem. E aqui eu fecho, geralmente eu vou imprimir e fechar. Se quiser eu posso gerar o documento texto para importação. Escolho uma pasta onde eu vou guardar esses dados. Eu tenho aqui minha coleta programada. Com esse documento aqui eu posso copiar para o tablet, enviar por e-mail, ou copiar para o notebook que vai para campo. Dessa forma eu posso trabalhar com, mesmo em lugares onde não existe internet 3G, eu posso trabalhar offline com ele. Não dependo de uma conexão de internet. Essa é a vantagem de trabalhar com um documento desse tipo. Bom, então aqui eu gerei minha ficha e fechei. Então minha ficha agora aqui, eu tenho essa ficha de número 44, vou registrar porque eu posso usar ela depois na recepção. Vamos a uma segunda opção, que seria, ao invés de gerar uma ficha temporária, vou gerar já uma coleta gravada, que seria isso aqui, coleta gravada. Vamos supor que sejam os mesmos 2 pontos. Esse item da proposta.
poderia até deixar esses dados em branco e preencher durante a coleta, quando eu não tiver uma definição exata dos nomes dos pontos. Bom, então aqui já está tudo pré-definido, eu posso fazer o que agora? Eu posso, ao invés de gerar ficha aqui, eu vou continuar. Pronto, então eu criei uma recepção, que na verdade, quando eu saio daqui, ela está gravada como... Aqui eu vou sair da tela de coleta e vou para a tela de recepções de amostras. Então aquela minha coleta foi gravada como se fosse uma recepção. Só que ela está com status de coleta, ou seja, não é ainda uma análise, não é amostras em andamento. Então eu posso entrar aqui, por enquanto eu não vou converter em recepção, é coleta ainda mesmo. E eu posso gerar as etiquetas definitivas. As etiquetas são geradas por preservação, ou seja, cada preservação, refrigeração é uma etiqueta, preservação com ácido sulfúrico é outra, microbiologia é outra, e assim por diante. Vou gerar as etiquetas de refrigeração aqui, etiquetas já com código de barras, e etiquetas amostras. Então eu vou para campo com as amostras prontas, e quando eu voltar depois do campo, basicamente ou eu ou o recepcionista irão entrar aqui e vai dizer converter, essa recepção está como coleta, vamos converter em recepção? Sim. Então eu confirmo a data da coleta, pode ser um pouco diferente. O prazo é recalculado de acordo com a data de coleta. E passou a ser uma recepção. Nesse momento eu vou gerar solicitações para os laboratórios, fazer checklist das amostras. Vou gerar solicitações para os laboratórios, comprovante de recepção para o cliente e assim por diante. Bom, aqui fica a parte de coleta, né? Quando uma é convertida em recepção, automaticamente é dado baixa aqui nessa programação de coleta. Bom, aqui vamos concluindo aqui a parte de coletas. Vamos agora para a parte de recepções. Bom, uma recepção pode ser feita de várias formas. Pode ser iniciar em branco. Eu posso copiar uma outra recepção quando o cliente mandar diversas amostras semelhantes juntas. Ou mesmo com um espaço um pouco de tempo. Posso copiar uma ficha temporária. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma nova recepção em branco com base naquela ficha temporária que nós criamos lá, número 44. Eu vou aqui procurar por número da ficha, que é o 44. Encontrei essa daqui. Então os dados que tinham lá na ficha temporária vieram para cá todos automaticamente. Eu só iria dar o continuar aqui. Fazer o checklist da recepção, se as amostras vieram conforme esperado. E continuo. E criei a recepção, com base na ficha temporária. Outra opção. Vamos iniciar em branco. Poderia ser calibração de instrumento, calibração de vidraria. Vamos supor que seja amostras para ensaios. Mas eu vou iniciar como calibração, para ficar um exemplo de calibração também. Nova recepção em branco, calibração de instrumento. No caso vai ser sem proposta, no caso eu vou escolher do cadastro de serviços. Isso aqui poderia ser um ensaio que eu vou escolher do cadastro de serviços ou uma calibração também. Vou escolher uma... Quem é o cliente vai ser esse daqui, eu poderia escolher qualquer um outro. No caso vai ser... que geralmente eu teria aqui um item de calibração de instrumento. Vou criar um agora. Que seja paquímetro. Dados de amostra serão um pouco diferentes. Isso aqui eu já teria pronto, evidentemente. Agora eu vou escolher o que é que vai ser feito. Vou ter aqui um serviço cadastrado. Dou OK. Pronto. Então aqui eu tenho uma recepção feita com base no cadastro de sites. Poderia ter sido feita também com base em uma proposta feita. Seria até mais rápido. Então aqui eu ponho os dados.
E aqui prossegue. Bom, outra opção. Isso aqui eu recebi, vamos supor agora uma recepção, nova recepção em branco, que vai ser amostras para ensaios. Vou receber 2 amostras. Só que a coleta vai ser pela nossa empresa. Vai ser com base em uma proposta. Vou procurar a proposta por número. Vou procurar por cliente que eu não me lembro o número daquela proposta que eu preparei agora. O cliente vai ser LabioIn e essa daqui. Só que eu vou receber dessa vez água de torneira. Tem 2 itens na proposta, né? Vou receber o primeiro. Me pergunta se eu quero colocar o preço da recepção e coleta, eu vou dizer que sim. Isso aqui exige confirmação porque você pode ter várias recepções com base em uma mesma visita. Então aqui eu vou colocar os nomes dos pontos. Evidentemente eu posso copiar e colar para facilitar as coisas. Tem hora de coleta, data e hora de coleta. Faço o checklist das amostras. E continuo para gravar a recepção. Então, nesse momento aqui, eu tenho a recepção feita, as preservações. Nesse caso, são várias, né? Tem microbiologia, tem preservação com ácido sulfúrico para óleos e graxas, Pugentrep para cromatografia. Eu posso etiquetar as amostras agora. Gero as etiquetas com código de barra. Aqui eu gero solicitações para os laboratórios. Cada laboratório recebe uma solicitação. Esse documento daqui, apesar dele ter espaço para preencher resultados, data de ensaio e tudo mais, tende a ser um documento opcional, porque o laboratório poderá depois procurar suas pendências diariamente e lançar os resultados diretamente no LabioIn, sem requerer a presença de papéis. Aqui também tem o comprovante para o cliente. Isso é importante enviar, porque o cliente recebendo o comprovante, ele sabe que foi recebido, ele pode conferir os dados, ou seja, os nomes das amostras, se o endereço dele está correto. Isso evita que posteriormente haja necessidade de revisar um relatório de ensaios, porque o endereço está diferente ou porque o nome da amostra está incorreto. Aqui eu posso pré-faturar se o cliente paga antes, que não é muito comum, mas é possível. Então eu clico aqui, geralmente em descrição básica, e vou faturar essa recepção. Poderia faturar algumas do mesmo cliente juntas. Aqui eu posso dar uma conferida geral, e aqui eu imprimo um pedido de faturamento, uma fatura ou invoice, quando é alguma coisa que envolve comércio exterior. Nesse caso aqui eu vou cancelar, que eu não vou gravar agora. Bom, feita aqui a recepção, como é que seria o trabalho do analista? O analista, ele poderia diariamente vir aqui em ensaios pendentes. Deixa eu ver aqui o que é que tem nessa recepção, por exemplo. Tem análise de pH, E. coli, coliformes totais, fluoreto. Vamos supor que eu sou analista e trabalho com pH e fluoreto. Então eu viria aqui em ensaios pendentes. Eu quero saber todas as amostras que tem ensaio de pH, e de fluoreto faltando fazer. Então aqui eu tenho essa lista, tá vendo? Tem uma série de amostras com pendência de fazer pH e fluoreto. Essa lista daqui foi gerada, tem 3 opções de formato. Esse é o formato que tem mais dados. Eu poderia ter somente pH e fluoreto nela aqui, em vez de ter tudo isso que tem lá. Então, com base nisso aqui, eu faria a minha lista de amostras para analisar no dia. A entrada de resultados aqui, a forma mais básica é você clicar em resultados e digitar o resultado. Aqui nós temos tanto a parte físico-química como microbiológica, cromatografia e tudo mais. O que se pode fazer é o quê? Se eu não quiser que um usuário de físico-química
entre resultados de microbiologia, eu defino isso no cadastro de ensaios. Ele só poderá entrar resultados para o laboratório dele. Quando eu tentar entrar um resultado de outro laboratório, aqui vai dar uma mensagem e vai impedir a entrada. Bom, e aqui eu poderia já gerar o relatório de ensaios. Tem uma série de opções, posso gerar em português, inglês e espanhol. Posso gerar o parcial também, vou gerar o final aqui. Dei a conclusão. Gerar um modelo com limites. E aqui tem um relatório de ensaios. Evidentemente, é só um teste, está faltando um monte de análises. Eu vou excluir porque eu quero fazer por outro caminho, que é o caminho de cálculos. Eu vou fazer, ele foi dado como concluído porque eu gerei, eu vou desfazer essa baixa, porque eu vou partir para outro caminho. Uma vez que eu tenha concluído, eu vou dar baixa nesse aqui propositalmente, vou dar baixa forçada nele. Uma vez que eu tenha concluído uma recepção dessa daqui, ela irá para a minha pendência de faturamento. Então eu posso vir aqui em faturar, eu vou encontrar as pendências de todos os clientes, tudo que foi concluído e não foi faturado ainda. Então eu posso selecionar todos de um cliente e gerar uma única fatura. Isso pode ser feito semanalmente, uma vez no mês, como achar melhor. Eu vou faturar, quero a descrição básica, que tem uma observação desse cliente e dessa proposta. E aqui eu posso gerar um pedido de faturamento, ou fatura ou invoice. Uma vez que eu grave isso aqui, eu não vou gravar no momento, eu posso vir aqui no menu de faturas, acompanhamento de faturas, e encontrar as faturas gerais. Posso selecionar de várias maneiras, por cliente, por período, etc. Essa integração de orçamento, recepção, faturas, permite depois gerar uma série de relatórios gerenciais, com somatórios de faturamento, de orçamentos aceitos, não aceitos, HH, e aqui a lista é bastante grande de coisas. Diversos gráficos anuais de faturamento, de total de amostras, de ensaios. Bom, agora vamos ao caminho um pouco mais técnico, que é a parte de cálculos e preparo de soluções, nesse menu daqui. Como se trata de calibrações de materiais de construção civil, podemos acessar os cálculos diretamente daqui da tela mesmo. Aqui em cálculos. Você precisaria ir no menu de cálculos. Ensaios, geralmente vamos trabalhar aqui em cálculos, porque vamos trabalhar em bateladas. Ou seja, vamos preparar uma batelada de cada análise, vai ter uma série de amostras, como regra. Aqui temos alguns exemplos. Temos tanto cálculos para a parte físico-química, microbiológica, instrumental. Instrumental, como regra, vamos tentar fazer importação dos instrumentos. Por exemplo, se eu faço um cálculo de metais por ICP ou por absorção atômica, esse aparelho deve gerar um arquivo texto e vamos importar esse arquivo texto para cá, sem ter que fazer nenhuma digitação. Vou criar aqui um novo cálculo, um exemplo. Deixa eu ver se essa amostra aqui tem acidez, que eu poderia usar acidez como exemplo. Acidez total. Nesse exemplo nós não temos, não. Temos coliformes. Bom, a partir do seguinte, a partir do zero. Vamos supor que eu não tenha nenhum modelo ainda para coliformes. E temos aqui a análise de coliformes totais para serem feitas. Então aqui em cálculos eu vou em modelos e vou criar um novo modelo de coliformes totais. Então eu vou aqui em novo, vou usar o modelo pronto. Eu sei que existe um modelo pronto para isso, vou usar a primeira opção, usar o modelo pronto e ajustar. Aqui eu tenho um cadastro com 508 modelos e eu sei que ele é de microbiologia. Vou procurar aqui por coliformes totais.
totais. Aqui, pronto. Aqui tem o método da AFA. Vai ser para o laboratório de microbiologia. Essa etapa de criar o modelo vai ser feita somente uma vez, no início de operação. Depois vamos lá no menu de cálculo diretamente encontrar esse modelo pronto, né? Então vou dar OK aqui. Pronto. Pronto. Vamos partir do... Agora eu sou analista fazendo cálculo. Eu vou aqui em cálculos, novo cálculo, microbiologia, coliformes totais. Então, o que é que eu faço? Procuro as pendências dessa análise primeiro. Aqui tem ordenar por recepção, todos os laboratórios, todas as pendências. Então, eu tenho duas amostras com pendência de coliformes totais, que são essas duas aqui. Em rotina normal, eu poderia ter aqui talvez 20 ou 30. Então, foi aqui fator de diluição, foi 1. Esse aqui está com típicas e atípicas. Esse é um modelo bem complexo. Entrei num modelo bastante complexo, só quem trabalha com isso vai entender melhor do que eu. Vamos ter o resultado aqui. Aqui eu posso colocar, inserir uma duplicata, por exemplo. Duplicata dessa mesma amostra. E aqui eu ponho os dados também. E aqui o cálculo também dessa duplicata. Quando eu clicar aqui em transferir, deixa eu transferir isso aqui, deixa eu preencher esse dado aqui também. Os dados aqui são meio confusos porque não é minha especialidade, essa análise especificamente. Eu nunca fiz essa análise em minha vida. Porque eu tenho 3 resultados. Então eu vou transferir agora. Aqui são os dados que eu preciso preencher também. Data de ensaio foi hoje. Vou transferir esses resultados. Aqui vai tirar a média dessa duplicata que eu fiz. Transferiu para cá. Coliformes total 1.8. Eu dou OK. E aqui seria já para a carta de controle de duplicatas. Aqui apareceria também os dados. Transferir para a segunda amostra. Pronto. Então aqui encerrei a tarefa do laboratório. O que poderia acontecer agora? Eu tenho aqui um novo cálculo. O supervisor poderia vir aqui depois e confirmar que ele verificou esses dados. Isso é opcional, mas é interessante porque ele fecha o documento, né? Depois que alguém der como verificado, isso aqui não pode mais ser alterado. Outra coisa também é que as alterações feitas ficam registradas aqui no log. Cada alteração feita, tá vendo? 10 mudou para 9 e assim por diante, ficam aqui registradas no log. O log fica com cor vermelha. Vou fazer um outro exemplo aqui. Aqui tem um exemplo também de acidez. Acidez é para a parte físico-química. E funciona assim. O modelo de acidez é um modelo configurável. Ou seja, aqui eu tenho fórmulas semelhantes ao Excel. E o LQ permite que o resultado final seja arredondado. Então, se ele está menor do que o LQ, ele vai aparecer como menor do que o LQ. Deixa eu botar um exemplo aqui. 50 ml. Gastei somente 0,2. Esse cara aqui tem que configurar direitinho. Bom, evidentemente isso aqui vai ser uma configuração inicial dos técnicos mais especializados. Cada cálculo desse vai ser configurado com o seu respectivo LQ, com todo o detalhamento necessário. Inclusive, o laboratório poderá gerar um cálculo desse e marcar que ele é uma validação. No caso, se fosse uma validação, o que é que eu faria?
lançaria uma ou duas linhas de resultados válidos aqui, com números razoáveis, marcaria como validação e colocaria aqui uma observação de dados conferem com cálculos em calculadora científica, por exemplo. Algum texto que especificasse que isso é uma validação. Então, posteriormente, durante uma auditoria, por exemplo, eu poderia procurar por nome. Eu poderia procurar por nome iniciado em validação, por exemplo. Aqui, valide. Eu encontraria minhas validações facilmente. Para a parte de metais, vamos trabalhar com esse modelo daqui que vai importar. Então, basicamente, o que é que eu faço? Eu vou clicar em importar, escolho qual é o meu modelo de equipamento. A gente pode colocar outros aqui, de acordo com a necessidade. Basta ter um arquivo texto de exemplo dele. Depois que eu escolher o equipamento, eu procuro o arquivo texto e os dados viram todos aqui. Você vai preencher aqui talvez 20, 30, 100 linhas com dados já arredondados, de acordo com os limites de quantificação do cadastro de ensaios. Vai calcular duplicatas, vai transferir para cartas de controle também os spikes e duplicatas, tornando um trabalho bastante simples. Outra opção seria o registro de preparo de soluções. Então, eu vou aqui um novo cálculo, no caso de soluções, escolho o meu laboratório, e tenho aqui alguns exemplos. Preparo de ácido clorídrico, por exemplo. Então, eu pego esse exemplo daqui, edito ele, ponho meu lote, assim por diante, e gravo. Da próxima vez quando for fazer um preparo de solução desse mesmo ácido clorídrico, o que é que eu faço? Pegar um novo cálculo de soluções, meu laboratório, só que eu não vou partir do modelo que tem aqui de exemplo, eu vou copiar o anterior. Então eu encontro aqui minha última solução de ácido clorídrico, e basicamente talvez altere o lote, talvez altere a data de validade, e gravo. Relativamente simples. Eu poderia também adicionar uma padronização. Quando é uma solução de ácido clorídrico 0,1 normal, por exemplo, então eu posso dizer se é contra a pesagem de padrão, se é contra a solução padrão. E aqui eu preencho meus dados. Qual é o meu padrão, qual é a marca, lote, validade, a concentração nominal. Aqui eu ponho os dados de padronização. É uma coisa um pouco mais específica, mas quem faz sabe que o caminho simplifica bastante, porque eu faço algumas replicatas, calculo o fator médio e assim por diante. Bom, é claro que, evidentemente, aqui são uns poucos exemplos, então nós temos tutoriais específicos. Temos um tutorial para cálculos de microbiologia, um tutorial para cálculo de físico-química e preparo de soluções, um tutorial para cálculos de calibrações de instrumentos, tutorial para cálculos de calibrações de vidrarias. Então, cada especialidade vai se encaixando nisso. Bom, neste vídeo, vimos as diversas etapas do fluxo de informações do software LabVIEM Services. A maior parte de nossa clientela é de laboratórios acreditados pela ISO 17025, sendo que grande parte se acreditou após o uso do LabVIEM. Esperamos lhe poder trazer muita qualidade e produtividade. Muito obrigado pela atenção.